Tenho à minha frente um velho amigo chamado António Gonçalves. Ó Sr. António, eu conheci-o na Rádio Limite como locutor e tinha uma voz mesmo de rádio, atraente, e tinha a sua clientela. Hoje precisei dos seus serviços e vim aqui à sua oficina e vejo que você tem cá obra feita de arte. Que obra é esta? Que obra é esta, Sr. António? Olha, doutor, isto é, conforme a nossa conversa de há pouco, ainda somos daqueles tempos em que gostamos de ocupar os tempos livres, não é? Independentemente de outros trabalhos que possam existir e que tenhamos obrigatoriamente que fazer. Isto é um hobby, como outros que tenho, nas horas vagas. Estas aqui, principalmente, é mesmo horas vagas, porque também normalmente faço isto quando estou de férias e na praia, e os passeiozinhos que dou à beira-mar, apanho pedrinhas e quando chego à tenda entretenho, enquanto outros se entretêm a ler revistas ou a ver coisas, muitas das vezes, até talvez mais agradáveis à vista, não é? Mas eu entretenho para fazer disto. Tenho vários, esses são algumas das peças que eu fabriquei, mas tenho muitas. Pois, eu já vi na sua página do Facebook presépios vários. Você tem uma especial vocação, porque as peças também assim proporcionam, para os presépios, mas também para os santos. Aqui temos um santo, com o menino. Que santo é este? Santo António. É o Santo António. É isso, julgo que são só Santo António. Isto é assim, doutor, eu conforme o material que apanho na ocasião, eu dou um passeinho de manhã à beira-mar, conforme as pedrinhas que apanho, quando chego ao chapéu assim, me entretenho a utilizar as mesmas pedras. Pronto, às vezes dá para presépios, outras vezes dá para santos. Também aconteceu já mais que uma vez, além de turistas me quererem comprar peças, porque elas colocam-se em cima do chapéu e ficam ali. Sim. Para casa ou para o hotel, e também já fiz para vizinhos de chapéu que me pediram, fiz já vários presépios, ficam encantados com isto, pronto, e está bem. Conforme... Isto é pedras, isto é fios de rede do pescador, que eu gosto muito de estar ao pé dos pescadores, então apanho sempre restinhos de rede, eles estão sempre a remendar lá, e eu apanho os fios e utilizo-os depois, desmancho a rede e utilizo-os para adornar algumas peças, alguns santos. Eu sei que os santeiros, sejam eles os de pedra, sejam os de madeira, têm as suas ferramentas para fazer os recortes. E você... Não, neste caso não há recortes. Pois não, já sei. Aqui é conforme a peça que apanha na praia natural. E vai fazendo as coisas de acordo com a inspiração do momento. Sim. Eu quero lembrar-lhe só uma coisa interessante que se liga a este seu trabalho. Quando trabalhava na rádio e me fez algumas entrevistas, eu perguntava-lhe se havia algum guião. E você deu-me uma lição que me serviu para sempre, em termos de espontaneidade. Disse-me assim, não, nós aqui é bota para a estrada. Quer dizer, deixava... O enrolar da conversa daria motivo para nós a mantermos durante muito tempo assunto puxa assunto, não é? Exatamente, era tudo muito natural e espontâneo. Sim. Eu sempre concebi a rádio assim, principalmente entrevistas, não é? E o senhor teve experiência, e ainda foram uns anos largos que eu estive por lá, não só como fundador, mas também como entrevistador e feitor de rádio. Mas o senhor teve a oportunidade muitas vezes, tivemos a oportunidade de conversar muitas vezes, via que era assim mesmo, não é? Mas sabe que eu fui buscar essa sua atitude porque foi uma espécie de lição para mim próprio. Eu hoje dedico-me bastante aos vídeos e quando vou fazer um registro em vídeo, lembro-me sempre dessa sua atitude. O que sair do momento e de uma forma espontânea é o que sai. E tínhamos auditório, doutor. Pois, tínhamos auditório. Nós tínhamos auditório, não tenho dúvida nenhuma. Eu recordo-me perfeitamente que a Rádio Limite foi uma instituição em determinado tempo aqui. Aquela das quintas-feiras, não é? Sim. E tínhamos conversa aí para 2 horas, não é? Sim, havia muita conversa, havia. E havia assunto, não é? Sim, e havia assunto, claro. Havia assunto.
Eu não estou nada arrependido de lhe ter dado resposta positiva à sua solicitação na altura. De resto, convém dizer que éramos também membros da cooperativa. Sim, sim. Eu era o presidente da Assembleia Geral. E você fazia parte da direção. Sim, sim. Portanto, quer dizer, nós... Nós fomos fundadores da rádio, pronto, professor. Pois... Eu fui fundador mais do que o senhor, não é? O senhor apareceu depois, mas sim. somos fundadores da Rádio Limite. Eu não me esqueço que você me falou noutros fundadores, nomeadamente quem? O que hoje tem nome a nível nacional. Sim, o Ricardo. O Ricardo Jorge Pinto, sim. Exatamente. Foi em casa dele, precisamente, que nasceu a Rádio Limite. Nasceu a rádio que nós éramos radioamadores, como eu ainda continuo a ser, embora não esteja a exercer. Sim. Eu, ele e o Samuel éramos radioamadores e passávamos longas horas e noites e dias em concursos internacionais e em rádio, pronto, a fazer rádio. Daí surgiu depois a ideia também de fazermos rádio local. A rádio local, entretanto, como viciados, o Ricardo adquiriu um emissor no Porto, instalámos o emissor, começámos a fazer emissões da casa dele, da casa do Dr. Jorge. Chegámos a fazer depois, mas só aos bocadinhos à noite e para amigos. Sim. Contactávamos os amigos, a ouvirem das tantas às tantas, às vezes às 10 horas da noite e tal. A ouvir os bocadinhos e nós lá estávamos. E daí foi-se criando auditório, entretanto depois adquiriu-se outro emissor, depois as rádios piratas, isto abreviando, rádios piratas, assim se chamavam, começaram a atingir umas proporções bastante grandes, em que o Estado teve que tomar uma posição e legalizá-las, não é? Mas enquanto isso, depois saímos de casa do Dr. Jorge, fomos para a Junta de Freguesia, as pessoas começaram a caminhar-nos, a gostar de nós e começaram a querer colaborar connosco e tínhamos muitos colaboradores mesmo, muita malta que ainda está por aí. Juntaram-se pessoas muito importantes a nós que nos ajudaram a constituir de facto a cooperativa, o caso do Sr. Ramalheiro, Fernando Albuquerque, António José Albuquerque, são tantos, o senhor também e tantos outros. Luís Pontes, também foi um dos grandes incentivadores da rádio. Eu ia falar nele, Luís Pontes. Luís Pontes. Que é capaz de ter mais memória do que eu, até para recordar certas passagens, algumas delas bastante curiosas. Passámos muita noite a vender rifas e pôs aldeias e a fazer leilões ali no Coreto para conseguirmos arranjar dinheiro para comprar material. Não posso deixar de passar essa. É que a Rádio Limite e a imprensa local impressa, os jornais, deram uma volta às mentalidades locais. Exatamente, ninguém ouvia rádio na altura, não é? E não só, ninguém pagava nada os anúncios. Nada. E hoje são as pessoas que vão já à rádio ou vão aos jornais pagar os anúncios. Sim. Portanto, quer dizer, esta mudança qualitativa de mentalidade, isto é, de atitude face ao órgão de comunicação social, foi um salto que a própria Rádio Limite deu no nosso tempo e também a imprensa local, que eu lembro muito bem, por exemplo, em 85, quando se fundou aqui a Voz do Monte Muro. Eu andei aqui de porta em porta para angariar publicidade, né? E se as pessoas, os comerciantes, contribuíam hoje para daqui a 15 dias não contribuíam. Portanto, quer dizer, os próprios órgãos de comunicação social local, quer a Rádio Limite, quer os jornais, fizeram uma espécie de ruptura epistemológica no que respeita ao comportamento das pessoas. E ao mesmo tempo foram os grandes responsáveis por haver muito bairrismo ou criar bairrismo entre as pessoas. Eu recordo, por exemplo, que, veja, nós não tínhamos nada. O que nós tínhamos era a vontade pessoal, meia dúzia de pessoas, depois outras tantas que se juntaram a nós, mas a nível de dinheiro para adquirir equipamentos e música, até música mesmo, simples discos, nós não tínhamos absolutamente nada. Eu recordo, por exemplo, quando fomos para a Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia gratuitamente deixou-nos lá estar, ocupar uma salinha. Depois, a certa altura, saímos de lá, pronto, e fomos para um local, ali para uma casinha, na Rua Cândido dos Reis, que era um corral, vá lá, um corral de porcos que nós tivemos que adaptar, ele foi cedido gratuitamente, tivemos que adaptar com obras para podermos lá estar, para termos condições. Todas estas obras foram feitas gratuitamente por pessoas daí. Uns ofereceram cimento, outros ofereceram tijolo, outros ofereceram mão de obra. Foi tudo feito gratuitamente. Assim como, por exemplo, no Monte Muro, depois ainda estávamos aí, no Monte Muro, montar aquele centro emissor, recorda-me quem ofereceu o cimento para fazer aquela casa foi o Sr. Loureiro, o Valdazia, quem fez a mão de obra foi o Iduíno,
a junta de freguesia deu-nos o espaço para lá colocar a antena, eu montei a antena que ainda lá está hoje, mais José Carneiro, né? Pronto, foi tudo feito, não havia dinheiro, não havia publicidade, Claro. que era a única fonte de receita, não tínhamos subsídios de ninguém, não era uma instituição, Exatamente. aliás, e mesmo como cooperativa depois não poderíamos receber subsídios, né? Claro. Que era uma cooperativa. Depois na legalização foi a machadada forte, que aí tivemos que fazer das tripas de coração para conseguir dinheiro para adquirir todo o equipamento normalizado que a lei obrigava, não é? Constituímos-nos como cooperativa, tinha que ser. Tivemos alguns amigos bons, outros não tão bons. Recordo-me, por exemplo, que era necessário um estudo de viabilidade económica e diz que tinha um amigo que era economista, e vamos ter com um amigo que era economista. Ele fez-nos o estudo, nós convencidos que aquilo que não íamos gastar dinheiro nenhum, também não o tínhamos, e quando fomos lá buscá-lo, por educação perguntei quanto era, e tivemos que pagar 50 contos. E colocámos a olhar uns para os outros a ver onde é que íamos arranjar os 50 contos, né? Mas o dinheiro apareceu e tudo se pagou. O seu Benjamin dos Correios, que era um amicíssimo, né? Teve até um pouco mais tarde com o carimbo, com a data para nós, naquele dia, conseguirmos que a documentação entrasse, e fomos à Rádio do Distrito de Viseu, que teve primeiro Alvará, a Rádio Limite de Castro, que saiu Alvará, em Dia da República, publicado. A partir daí, pronto, como instituição, depois já outro galo cantava e as contas já eram outras, mas para chegarmos aí, para comprar todo o material normalizado, andávamos a vender rifas, andava o Sr. Ramalheira com uma caixa de sapatos aqui, a correr os comerciantes, a pedir qualquer coisa, as pessoas davam. Muita gente fazia bolos aí, algumas mulheres íamos fazer leilão ao fim de semana no Coreto para arranjar dinheiro para comprar coisita, e lá se conseguiu fazer e conseguiu vingar. Sr. António, para mim, Tó Gonçalves, veja ao que levou Os presentes. A questão dos presépios, dos seus trabalhos feitos na praia, e a este princípio de reportagem a falar da história da Rádio Limite, que está por fazer. Um pouco de história, que está por fazer. É que, sabe, criar um potro no campo, domesticá-lo, cavalgá-lo, leva tempo. Depois do potro tornado cavalo, já muitos o podem montar. E quantas vezes esquecem o seu criador? Isto é, aqueles que de facto estiveram na raiz de toda esta instituição. Na parte que me toca, eu lhe agradeço este seu depoimento, porque também há muito tempo, diga-se, já me desafiou para o fazer, não é? Exatamente, eu tinha desafiado para termos esta conversa e calhou a ser hoje, e também de uma forma espontânea, usando a sua velha máxima: bota para a estrada. Começámos a falar de presépios e teríamos feito a conversa, e teríamos conversa aqui para muito mais tempo, não é? Muito bem. Teríamos conversa aqui para muito mais tempo. Da minha parte, muito obrigado. Obrigado, doutor. Até qualquer dia. Até qualquer dia.